Antes de dar prosseguimento ao restante do estudo sistêmico do Apocalipse de Abraão, Projeto Reina precisa falar sobre um assunto: o pecado de Sodoma. O relato bíblico e alguns textos antigos extra-bíblicos traçam um certo paralelo em relação às antigas cidades destruídas por uma chuva de fogo. Sedom e Amorá, que no texto da Septuaginta foram renomeadas como Sodoma e Gomorra, até hoje são consideradas um exemplo de povo sem Deus e referencial de pecado. Mas como será que era a vida em Sodoma? Como era a sociedade em Sodoma? Hoje em dia, pensa-se em Sodoma como uma referência de homossexualismo, apenas, ou majoritariamente. Mas será que era isso? Ou só isso? No texto de Ezequiel encontramos Iá, o Deus vivo, descrevendo o padrão pecaminoso de Sodoma, capítulo 16. E na famosa epístola de Judas, antes de Apocalipse, Yehudá, o filho de Miriam, que era chamado de irmão do Senhor, diz que o povo de Sodoma praticava fornicação e ia atrás de uma carne diferente. Vamos falar melhor sobre isso agora. Geralmente a base para entender como funcionava a vida em Sodoma é Ezequiel 16, 49 e 50, onde diz lá, na tradução em português: este era o pecado de Sodoma, e diz algumas coisas. Para não passar pela tradução que foi mexida, vamos direto pelo original. De acordo com o texto original de Ezequiel 16:49, quando diz este era o pecado de Sodoma, no original o pecado citado de Sodoma eram basicamente 3: Gaon, Sivat Lehem e Shalut Hasheket. Gaon é a excelência, o esplendor, a glória humana. É quando as pessoas se veem poderosas, se declaram soberanas de si mesmas, imbatíveis, fortes e capazes de escrever seu próprio destino, viver como quiser, totalmente livre, sem depender de nenhum Deus. Sivat Lehem é a saciedade de pão, ou suficiência de pão. É quando as pessoas estão com um padrão econômico acima do básico, com fartura, suficiência financeira, material, numa situação confortável, relaxada, tendo inclusive o suficiente para desperdiçar, enquanto outros passam privação. Como se diz culturalmente: o que eu tenho é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu jogar fora, ninguém tem nada a ver com isso. É basicamente isso, a glorificação do padrão econômico e da fartura. E o terceiro mencionado, Shalut Hasheket, significa plenitude de tranquilidade. É essa paz que as pessoas buscam hoje, essa paz terrestre para viver a vida terrena em paz. O sujeito quer paz para poder fumar maconha em paz, para poder ficar na rua em paz, para poder ficar fazendo baderna na rua em paz, para poder ser errado em paz, em linhas gerais. É a paz que o mundo quer. O cara quer usar droga na rua, ele quer usar droga em paz. O ladrão quer roubar em paz, sem ninguém incomodando ele. Esse é o padrão de paz que Sodoma tinha. Paz para viver a vida como ela é. Só que no texto de Isaías, Iá já falou: para os ímpios não há paz. E o texto dá a entender que essa paz torta que os humanos querem hoje, tinha em Sodoma. Na verdade, nós da sociedade contemporânea já ultrapassamos o nível de pecado de Sodoma há muito tempo. Juntando tudo que aparece na Bíblia, nos antigos textos culturais, nos textos não bíblicos da época, eis aqui o perfil genérico do habitante de Sodoma. Tecnicamente, o sodomita, o habitante de Sodoma, é alguém que tem paz social para viver como quer. De um modo em geral, ele tem mais do que precisa, mas não se compadece nem ajuda ninguém. Eles são viciados em sexo, em farras, em fornicações. Agarram e violentam os forasteiros que chegam na cidade, seja homem ou seja mulher. E se pegam alguém de Sodoma ajudando um forasteiro, eles matam os dois, tanto o forasteiro como aquele que ajudou ele. Porque o habitante de Sodoma não gosta nem que o forasteiro apareça por lá. O sodomita é arrogante, ele despreza as coisas de Deus, e mesmo assim tem tudo o que poderia querer nessa vida. E eles conviviam em harmonia com os filhos dos anjos, os quais tinham status elevado entre eles. Suas mulheres eram violentadas sem razão aparente, por qualquer contrariedade. Ser gay era coisa comum entre eles, e eles odiavam receber gente de fora, por qualquer razão que fosse.
O sodomita era isso, e não necessariamente apenas um homem que se deitava com homem. Eis aí então porque foi preciso Yah enviar um fogo. Naquele tempo eles tinham a paz que o mundo quer hoje em dia não tem, porque os filhos dos anjos estavam entre eles. Os demônios que nós temos hoje são os espíritos deles desencarnados, mas na época eram eles com corpo físico. Yah não enviou fogo sobre essas cidades só porque eles eram pecadores. Pecadores os humanos de hoje em dia também são. Yah vai ficar a vida inteira enviando fogo sobre a humanidade? Ele não enviou fogo por causa deles serem pecadores. Yah enviou fogo sobre aquela cidade porque, além de toda essa estrutura social fundamentada no livre-arbítrio total, na fartura, na soberba econômica, no ódio a forasteiro e tudo mais, ainda tinha a presença física dos filhos dos anjos lá. Você entende isso? Era como se os cabeças daquelas cidades fossem demônios com corpo físico. Você consegue imaginar o que é isso? Era a materialização literal do governo do mal, da sociedade do mal, da cultura satânica sobre um povo dirigido pelo pecado e pelo instinto natural, onde prevalece apenas a fartura e o livre-arbítrio total, para fazer o que quiser e ser o que quiser. Teoricamente, hoje o ser humano é muito mais pecador do que todas aquelas 5 cidades juntas. Mas Yah não enviaria fogo hoje em dia sobre o mundo, porque hoje tem Yeshua Mashiach, para cobrir os pecados dos eleitos. Pegue essa palavra para você e tome posse dela. Mas entenda essa palavra, antes de tudo. Ela já nos mostra basicamente qual era o nível de pecado que havia naquelas cidades. Ouvindo isso, a gente aprende quais são os tipos de prática que nós devemos abandonar para conseguir agradar o Deus vivo. Se é que você quer agradar o Deus vivo, né? Lembre-se, nos textos originais corrigidos, a base do reino dos céus não é arrependimento e conversão, como o cristianismo diz. É mudança de mentalidade e abandono de pecado. Mudança de mente. Você só consegue abandonar o pecado se você mudar seu jeito de pensar. E só a palavra de Deus pode mudar o seu jeito de pensar. É basicamente isso. A libertação espiritual não vem por meio de mágica, de poder místico. A libertação real vem por meio da conscientização, mudança de mente e abandono de pecado. Você aceita a palavra de Deus como ela trabalha a sua mente muda, e isso fortalece você para abandonar a regência do pecado da sua vida. Quem tem ouvidos, ouça.